E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar aí a nossa aula de magnetismo e um pouco de eletromagnetismo agora. Então, o que eu tenho para dizer? Que assim, a primeira parte, a gente falou de magnetismo, a questão dos ímãs, né, os polos, o polo da Terra, entre outras coisas. Utilizamos lá o simulador, mostramos as linhas do campo magnético, a questão dos polos dos ímãs é norte e sul. E agora, vamos falar um pouco da questão do eletromagnetismo, pelo menos começando com essa noção, digamos assim. Então vamos voltar um pouquinho, né, e olhar um pouquinho para os ímãs, né? Polo Norte, a bússola acompanhando as linhas do campo magnético, entre outras coisas. Agora, diante de tudo isso aqui, o que vai acontecer? Bom, nós vimos lá que tinha as linhas do campo, tinha os polos norte e sul do ímã, entre outras coisas. Sabíamos também que esse campo magnético, eles tinham o que a gente chama de linhas de indução, né? Que é por onde esse campo magnético passa, e na medida que eu coloco uma bússola nessa linha, ela se alinha com as linhas do campo magnético. Então, uma bússola nada mais é que um ímã, e ela é influenciada pelas linhas do campo magnético. Beleza? As linhas de indução. E aí a gente fez a experiência, né? Falando da limalha de ferro, que nada mais é do que partículas de ferro, né? Pozinho de ferro. Quando eu pego esse pozinho e coloco em cima de um ímã, o que vai acontecer? Ele vai se alinhar com o campo magnético produzido pelo ímã. Então vai criar uma figura de alinhamento com as linhas de indução. Beleza? E com isso, você pode perceber como o campo magnético se comporta ao redor de um ímã. Ok. Agora, a gente vai ter uma outra percepção a esse respeito, que é o seguinte, né? A experiência do Worsted é simples. O que ele percebeu é que, fazendo as suas experiências no seu laboratório, na medida em que uma corrente elétrica passava por um fio e tinha uma bússola perto, essa bússola ela se orientava com as linhas do campo magnético. Mas até então ele não sabia que essa corrente produzia um campo magnético ao redor do fio. E isso acontecia de fato. Então ele percebeu isso na medida em que a bússola perto do fio se mexia. Então, ó, se tem uma bússola aqui, tem um fio, essa bússola vai se orientar com as linhas do campo magnético produzido pelo fio. Então, vai ter alguma coisa, né, no fio, no caso a corrente elétrica, que produz esse efeito. E essa bússola aqui vai se orientar com essas linhas de campo magnético. Aí, ó, o que vai acontecer? Quando a corrente elétrica passa, essa bússola, que é essa agulha aqui, ela deflete, quer dizer, ela muda de posição. E vou mostrar já para você como que fica isso, né? Pelo que você pode perceber aqui, ó, o fio está aqui, a bússola está aqui, então tem um ângulo de 90 graus entre eles. Então vamos lá. Então, campo magnético. Então, toda vez que a corrente elétrica percorre um fio, produz campo magnético ao seu redor. E esse campo magnético são linhas orientadas na forma de círculo. Então são círculos concêntricos. O que é círculo concêntrico? É um círculo com um centro no fio. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o pozinho de ferro. Várias limalhas de ferro ficam ao redor do fio. Então elas formam ao redor do fio círculos. Então, quando uma corrente elétrica passa por um fio, produz ao redor dele campo magnético. E esse campo magnético, ele é orientado perpendicularmente ao redor do fio. Então, são círculos perpendiculares ao redor do fio. O que é perpendicular? Ângulo de 90 graus, tá bom? E aí, a gente vai perceber que isso, como a gente descobre para onde vai, né, esse giro, digamos assim, se ele vai para a esquerda ou se ele vai para a direita, a partir da aplicação de uma regra que se chama regra da mão direita.
mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo. Então, o que eu quero de você agora? Vamos lá. Também não vou entrar na questão do cálculo, mas eu vou entrar aqui basicamente nisso aqui, ó, que a gente tem. Vou salientar assim, ó. Os ímãs, ok? Eles têm polos. Como que acontece a atração dos ímãs? Norte com norte é repulsão, e norte com sul é atração. Então, polos diferentes se atraem e polos iguais se repelem. Isso já foi falado na outra aula. Agora, aqui, vamos lembrar de uma coisa. Eu tenho aqui pilhas, tá? Fontes de tensão. E esses quadradinhos aqui são as limalhas de ferro. Pozinho de ferro. O que eu vou fazer? Eu vou ligar. Olha o que vai acontecer. Eu vou ligar os polos da pilha, né, nos dois pontos aqui, e vou acionar esse sistema. O que deve acontecer com esses pozinhos aqui? Eles vão ser influenciados pelo campo magnético produzido pela corrente elétrica. Olha o que vai acontecer. Olha lá. Quando a corrente elétrica passa pelo fio, produz ao redor do fio campo magnético. E esse campo magnético, ele orienta todas essas limalhas de ferro, né, esses pozinhos de ferro, de maneira a criar essa figura. São as linhas de força. Então, ao redor do fio, criam-se linhas de força. E essas linhas de força são círculos ao redor do fio. Tá bom? Isso sempre acontece. Então, sempre que passa uma corrente elétrica por um fio, cria-se um campo magnético ao redor do próprio. Então, corrente elétrica passando pelo fio, cria-se um campo magnético ao redor do próprio. Olha lá. E se eu colocar uma bússola e ligar também um circuito elétrico, olha o que vai acontecer. A bússola também se movimenta. Por quê? Porque ao percorrer uma corrente elétrica por esse circuito, influencia a bússola. Então, a bússola também vai acontecer deflexão, que é o que a gente falou lá na experiência de Ørsted, tá? Eu não vou entrar muito nesse detalhe aqui agora, tá bom? A gente tem o campo magnético. Outra coisa interessante é, toda vez que eu tenho um campo magnético produzido por um fio, né, cria-se essas linhas de campo ao redor do fio. Como é que eu aumento esse campo magnético? Eu posso aumentar a corrente elétrica, posso aumentar o número de fios que eu coloco aqui, mas isso eu também vou deixar mais claro numa outra aula, tá bom? Aí passando um pouquinho rápido aqui. Deixa eu sair daqui um pouco. Vou finalizar um pouco aqui, só para a gente ver o seguinte, né? A gente tem vários tipos de produção de campo magnético, mas a gente vai fixar basicamente nessa orientação que eu falei para vocês a respeito da corrente elétrica produzindo o campo magnético. Bom, para a gente ficar só nessa primeira parte, que é isso aqui, né? Que o campo magnético produzido por uma corrente elétrica é sempre ao redor do fio. E aí produz círculos concêntricos ao redor do fio. Então, essa é a parte que chama eletromagnetismo. O que a gente vai fazer, então? Essa é a aula para dar um apoio, né, no seu estudo. E você veja essa aula. Aí na live, eu vou usar o simulador de novo, explicar o que está acontecendo, porque de novo tem um simulador, né? Mas agora usando o conceito de corrente elétrica que circula pelo fio e produz o campo magnético. Isso eu vou fazer na nossa live. Ok? Então essa é a primeira parte. Não esqueça de pegar o caderno, dar uma olhada, dar uma lida lá. A atividade está toda proposta. E a partir dessa semana, gente, uma outra coisa que eu quero deixar bem claro. Não vai ser mais necessário você mandar foto do caderno. As atividades vão ficar no seu caderno, você vai fazer no caderno. Mas agora você vai começar a responder o Google Formulários, tá bom? Mas isso aí eu vou colocar no grupo, eu vou avisar no Face também. Beleza? Então, boa semana a todos.
e até a próxima.